Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Espero que vocês estejam bem e, como prometido, vamos trazer a mensagem do programa Esperança Bíblica de hoje, 14/6/2020. Amém? Antes eu quero ter uma palavra de oração e, se você puder, aí onde você estiver, curve sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse domingo, por termos, ó Deus, despertado, acordado, Deus, e sobretudo na Tua presença, Senhor. Obrigado pela Tua maravilhosa graça sobre nossa vida, pelo favor imerecido, Pai, derramado na cruz do Calvário em nosso favor, ó Pai. Muito obrigado. Eu te peço que o Senhor, ó Pai, venha tocar os corações nesse momento através da palavra de Deus e que eu aqui seja apenas um instrumento, Deus, em transmitir as Tuas verdades bíblicas, Pai. Que tudo seja feito para a glória de Deus e para a edificação daqueles que vão acompanhar, ó Pai, essa live, esse vídeo, em nome do Senhor Jesus. Também, Senhor, quero te pedir, ó Pai, neste momento, por aqueles que estão enfermos, Senhor. Quero te pedir, ó Pai, que o Senhor os cure. Pedir, ó Deus, consolação para os familiares, ó Deus, daqueles que se foram, Pai, por ocasião, Senhor, dessa enfermidade que tem acometido o mundo, Pai. Quero te pedir, ó Deus, pelos médicos, pelos enfermeiros, Senhor, por todos aqueles da área de saúde que têm entregado, Pai, suas vidas, ó Deus, em sacrifício para salvar vidas, Senhor. Pedir por aqueles que estão fazendo pesquisas de vacinas, remédios, para que a cura seja encontrada, Senhor. E também, Pai, pedir pelos dirigentes do nosso país, Senhor, que o Senhor dê, ó Pai, a direção, ó Pai, para esses homens e que haja, ó Deus, um tempo de consenso, de paz e de trégua, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para a palavra de Deus. O título da mensagem de hoje: o mandamento universal da palavra de Deus. O mandamento universal da palavra de Deus. E se você tiver uma Bíblia aí próxima a você, eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 12, nós vamos ler do verso 9 ao verso 14. Eclesiastes 12, do 9 ao 14. Vamos para a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: o pregador, além de sábio, ainda ensinou o povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Vocês que me acompanham
nesse dia de hoje, nesses últimos meses, eu tenho sido conduzido pelo Espírito Santo ao livro de Provérbios, ao livro de Eclesiastes. Mais uma vez, por ocasião desta palavra, falar, meus queridos irmãos, da falta de bons exemplos, de direção e de falas compromissadas com a verdade, sobretudo a verdade da palavra de Deus. Como nós estamos carentes. Eu tenho sido incomodado pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo sempre tem me levado a falar dessa falta, dessa carência que nós temos de exemplos em conduta, exemplos em falas, de pessoas comprometidas com a verdade e pessoas comprometidas com a verdade da palavra de Deus. Na falta de bons exemplos, eu pergunto, e nós, como estamos caminhando com o nosso compromisso com a verdade? E com qual verdade estamos compromissados e comprometidos a cumprir? Você sabia que Deus não tem compromisso com homens? Deus tem compromisso com as Sagradas Escrituras. Vamos, através da palavra de Deus nesse dia de hoje, entender o mandamento universal da palavra de Deus, título da nossa pregação. Por quê? Porque se o homem fosse ou se deixasse ser orientado por esse mandamento, ele conduziria a sua própria vida e as suas falas baseado na verdade, baseado nas verdades da palavra de Deus, as absolutas verdades da palavra de Deus. E como nós estamos carentes disso, hoje nós temos um termo bonito, em inglês, fake news, notícias falsas, está aí, contaminando a mídia, e pessoas usando dessa ferramenta, desse artifício, para convencer outras pessoas. Nós perdemos a referência. Quando Deus estabeleceu os 10 mandamentos, quando Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés, era exatamente porque o povo estava sem direção, sem a mínima direção para viver em sociedade. Alguns podem estar até dizendo, mas talvez os 10 mandamentos não sejam aplicáveis dependendo do contexto, da cultura. Não, os 10 mandamentos são universais. Deus os deixou para todo homem, independente da sua cultura. Por quê? Porque raça só existe uma, raça humana. O homem é um só. A sua estrutura foi dada por Deus. Não roubar, não matar, amar o seu próximo, são mandamentos universais. Se aplica em qualquer região do mundo, em qualquer época. E o homem tem esquecido daquilo que é fundamental para viver em sociedade. Tem esquecido. Vamos para a palavra de Deus, versículo a versículo, tentar trazer algumas coisas importantíssimas para as nossas vidas, para que nós venhamos a viver de acordo com o mandamento universal da palavra de Deus. Versículo 9: o pregador, além de sábio, ainda ensinou o povo o conhecimento, e atentando,
esquadrinhando, compôs muitos provérbios. O que nós tiramos daqui? O pregador necessita ser sábio ao ensinar. O pregador, além de sábio, diz a palavra de Deus, ainda ensinou o povo o conhecimento. Além do pregador ser sábio, ele ensinou as pessoas o conhecimento. O pregador necessita ser sábio ao ensinar. E aqui eu quero convidar a você a nós trocarmos a palavra pregador por pai, por mãe, por avós, por educadores, por políticos, por governadores, por prefeitos, por presidentes, por líderes espirituais, por embaixadores. Poderíamos trocar. O pai, além de sábio, ainda ensinou o conhecimento. A mãe, além de sábia, ensinou o conhecimento. Os avós, além de sábios, ensinaram o conhecimento. Os educadores, além de sábios, ensinaram aos seus alunos. Apenas trocando a palavra pregador e colocando todas as pessoas, inclusive eu e você, no lugar do pregador. Porque o pregador aqui era Salomão, o filho de Davi. Percebe as riquezas intrínsecas e explícitas nos versículos da palavra de Deus? Basta nós nos debruçarmos em buscar a sabedoria nas Escrituras. Continuando aqui, quando ele diz esquadrinhando aqui nos dá a ideia genuína de organizar as nossas ideias e pensamentos dentro do esquadro e do ângulo da razão. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Quando o pregador aqui fala esquadrinhando, ele fala organizando as nossas ideias e os nossos pensamentos dentro dos ângulos da razão, buscando a presença de Deus e arrazoando, e não agindo simplesmente pela motivação do nosso coração, que, como diz a Bíblia, é enganoso. O apóstolo Paulo nos adverte que nosso culto deve ser racional. E como é que nós cultuamos a Deus? Nós cultuamos a Deus com as nossas atitudes, que devem estar esquadrinhadas. Essa é a palavra de Deus. E ele ainda coloca o seguinte aqui, olha, ele diz, compondo muitos provérbios. Sabe o que são provérbios? São expressões de sabedoria. Sabe o que é sabedoria? Sabedoria é a excelência da inteligência. Continuemos. Versículo 10. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de sabedoria. Sabe o que nós tiramos daqui através do Espírito Santo? Mais uma vez, troque a palavra pregador agora por você. Olha o versículo. Procurou o pregador achar palavras agradáveis. Você procurou achar palavras agradáveis. Sabe para quê? Para ser ouvido. Se você encontrar palavras agradáveis, você será ouvido até no momento de corrigir, de exortar alguém, de dar a direção a alguém. Essa pessoa te dará crédito. Você terá crédito. Como eu disse aqui, mais uma vez, troque a palavra pregador agora por você. Você quer ser ouvido por pessoas, mesmo sendo para corrigi-las?
encontre palavras agradáveis. Encontre palavras que atinjam o coração daquela pessoa. Busque palavras através do Espírito Santo de Deus que atinjam o objetivo pelas quais elas foram lançadas. Esse é o nosso Deus. Jesus Cristo exortou com palavras agradáveis. Claro que muitas vezes ele também foi duro, mas ele tinha autoridade para ser duro. Ele tinha crédito para ser ouvido, todos os créditos em Cristo Jesus. Continuando. E que os seus decretos tenham um compromisso com a verdade, porque ele diz o seguinte, ainda no versículo 10, procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. O que eu quero dizer para nós nesse dia de hoje, e que os nossos decretos tenham um compromisso com a verdade. Que verdade? A verdade das Escrituras. Vamos continuar, o versículo 11. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas, dadas pelo único pregador, o único pastor, Jesus Cristo. Que nós podemos tirar daqui: a palavra de um sábio é gravada em pedra, difícil de apagar. Quando ele diz aqui coligidas significa reunidas, a coleção dessas palavras sábias. A palavra de um sábio deve estar fixada à coleção de verdades dadas por Cristo. Olha o que nós tiramos desse versículo. Eu vou repetir para vocês, a palavra de um sábio deve estar fixada à coleção de verdades dadas por Cristo. Porque aqui a palavra de Deus diz que elas são coligidas, reunidas e dadas pelo único pastor, Cristo Jesus, o Senhor. Certa vez pregando, eu falei sobre verdades relativas e verdades absolutas. Verdades relativas mudam em função de lugar e época. Verdade absoluta é imutável, independente da região ou tempo, ela é atemporal. Qual é esta verdade? A palavra de Deus. Ela não muda. A palavra de Deus diz e registra: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Passará o tempo e o lugar, mas as verdades bíblicas são absolutas e não relativas. Continuemos aqui, versículo 12. Ele diz: demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Que nós podemos tirar daqui, não há erro em estudar. Não há erro em estudar demais, mas pode haver um erro na escolha daquilo que estudar. Isso pode ser perda de tempo, empreendermos energia em coisas que não agregam nada, que não trazem benefício algum, principalmente em época de fake news, de notícias falsas, de estudos sem embasamento técnico ou embasamento bíblico. Nós temos que buscar sabedoria, porque nós estamos falando dessa sabedoria de Deus nesse dia de hoje. Buscar sabedoria do alto, para em que e no que empreender o nosso tempo e energia. Continuemos. Versículo 13. E aí, essa é uma das passagens que permeiam o meu coração, que invadem o meu coração. De tudo o que se tem ouvido,
A suma é, o resumo, ele quer dizer, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo o homem. O título da mensagem de hoje, o mandamento universal da palavra de Deus, está registrado no versículo 13 do capítulo 12 de Eclesiastes. Eu vou repetir: o mandamento universal da palavra de Deus está registrado no capítulo 12, versículo 13 do livro de Eclesiastes. De tudo o que se tem ouvido, o resumo é, olha o mandamento: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. E quando ele diz que é dever de todo homem, isso me faz concluir que este é um mandamento, é o mandamento universal da palavra de Deus. Ou seja, não se aplica apenas aos cristãos, aos católicos, aos espíritas, aos do candomblé, da umbanda, do budismo, não importa, esse é um mandamento universal. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque o pregador aqui diz que é dever de todo o homem, e assim nós não estaríamos se temêssemos a Deus. E é diferente de ter medo de Deus, é ter respeito por Deus, é ter apreço pelos mandamentos, pelos 10 mandamentos, pelos 2 mandamentos, pelo maior mandamento, pelos 613 preceitos da lei. Se nós amássemos essas orientações, o mundo não estaria no caos em que se encontra. Eu estou convicto disso. E ontem nas minhas redes sociais eu escrevi: aquele que não suporta 30 minutos de pregação, não suportará a eternidade na presença do Altíssimo. Cristo é o altar da liberdade, em que eu e você devemos nos encontrar. Também escrevi ontem: não rejeite Cristo novamente. Talvez não haja outra oportunidade. Continuemos para finalizarmos. Versículo 14. Versículo 14: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E aí eu tenho uma frase dada por Deus: tempo e verdade caminham juntos. É uma questão de tempo em que a verdade venha à tona. Para a nossa vergonha ou orgulho, tudo virá à tona, nada ficará oculto. Seja para o nosso orgulho, seja para que nós venhamos a ficar orgulhosos, seja para a nossa vergonha, tudo virá à tona. É uma questão de tempo, não se engane. Não se engane, talvez algumas coisas ainda apareçam depois da nossa partida. Não acredito que aquela pessoa fez tal coisa. Não acredito que aquela pessoa disse tal coisa. Portanto, mesmo que nós venhamos a errar, que nós venhamos a ter coragem de admitir as nossas mazelas. Esses dias mesmo, nas minhas redes sociais e pessoalmente, eu admiti a quantidade de palavras torpes saíam da minha boca, da minha falta de educação, da minha arrogância. Eu não tenho vergonha em confessá-las diante de Deus e diante dos homens. Eu tenho vergonha delas,
que nós venhamos a ter essa coragem, que nós venhamos a ter esse compromisso com a verdade absoluta da palavra de Deus, que é irrevogável. Não são juízes, não são políticos, não são homens que as deram, senão o próprio Deus. Como eu disse, Deus não tem compromisso com homens, Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus promoveu uma aliança irrevogável através do sangue precioso de Jesus Cristo. Que nós venhamos a entrar, fazer parte dessa aliança. Em nome do Senhor Jesus, o mandamento universal de Deus deve estar presente no nosso dia a dia, deve fazer parte do nosso viver, porque ele está registrado aqui. De tudo o que se tem ouvido, o resumo é, a suma é, diz a palavra de Deus: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo o homem, portanto é universal. Amém? Universal. E eu quero dizer mais algumas coisas para você. O amor de Cristo é universal. O amor de Cristo por você é por mim, é pelo teu filho, pelo teu amigo, pelo teu inimigo, pelos teus avós, teus tios, teus primos. O amor de Cristo também é universal. Está proposto para cada um daqueles que quiser fazer parte desse mandamento universal que é temer a Deus. Num tempo, meus queridos ouvintes, você que ainda vai acompanhar essa live, num tempo em que os homens perderam a sua credibilidade. Eu me lembro quando eu era criança, eu conversava muito com o meu avô. Não havia uma relação de distância, meu avô não era alguém distante. O meu próprio pai, quando eu conseguia me aproximar dele, eu conversava com meu pai, mas sempre os tratei de senhor. Sempre os tratei com o respeito, porque eles foram, eles eram e eles sempre serão autoridade. E nós estamos vivendo uma época em que os homens perderam a sua autoridade. O título de pai não tem mais valor algum. O título de avô, o qual eu me refiro com muito orgulho, meu bisavô, meu avô, meu pai, meus tios, meu tio José, uma pessoa que me ensinou demais, meu sogro, minha sogra, meus bisavós, pessoas que tinham autoridade e que nós respeitávamos. Hoje a banalização, você tem visto, você tem acompanhado a política, as notícias, juízes, políticos na boca da população porque perderam a credibilidade, com verdades parciais e não fundamentadas na verdade e na única verdade que são as Sagradas Escrituras, porque se esses mesmos homens tivessem compromisso com as verdades da palavra de Deus, eles realmente não seriam levados por suas emoções ou paixões, e seus julgamentos seriam imparciais. Nós nos decepcionamos com os homens,
com os políticos, com os juízes, com os pregadores também, muitos deles, infelizmente, pouquíssimos. E eu me lembro de uma palavra gloriosa do pastor Walter, que ele dizia: não importa muito como um homem começa, importa como ele vai terminar. O fim, como nós vamos terminar, nós teremos vergonha de como terminamos. Eu e você teremos vergonha naquele dia em que Deus nos chamar e nos conclamar. No dia em que Deus for verificar as nossas ações, as nossas falas, na nossa breve passagem sobre essa vida, nós teremos vergonha dos registros de Deus. Eu escrevi ontem nas minhas redes sociais: alguns já desistiram do céu. Alguns já desistiram do céu. Alguns sequer tomaram conhecimento do céu. E nós estamos proclamando as verdades celestiais nesse domingo de manhã. Venha para Cristo. Não o rejeite, porque ainda há tempo para a salvação. Em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. E eu espero que essa mensagem tenha falado com você. Pai, com o perdão dos nossos pecados, te agradecemos por essa mensagem, Senhor. Que ela toque aos corações, que ela ecoe, Pai, nos quatro cantos, Senhor, desse mundo. A partir desse lugar aqui, Pai, pequeno onde eu estou, que as pessoas possam, ó Pai, ser desejosos pela Tua verdade, que elas venham ter sede do Senhor. Porque o amor do Senhor é universal, Pai. Não é para um grupo seleto de pessoas, mas é para todo aquele que desejar estar na Tua presença. Ó Deus, cura, liberta, recupera, Senhor, levanta o abatido, o caído, Pai, aquele que está acometido de enfermidades físicas na alma, no espírito, Senhor. Que os homens, ó Pai, venham a valorizar os seus títulos e venham a honrar, ó Pai, as suas posições, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Meus queridos, eu espero encontrá-los domingo que vem para mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica. E que você tenha um excelente domingo, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Um abraço, tchau.